Olá, eu sou a Adriana, esse é mais um episódio do Quem Pode, Sabe e Faz Gostoso. E hoje eu estou aqui com um moço que é escritor, tem uma veia artística maravilhosa e é pastor, Gustavo Emídio. Prazer estar aqui com você, Adriana. Moço, eu gostei do moço, viu? Me senti bem jovem agora, isso aí. Bem jovial. Me conta, quem é você? Essa é uma pergunta importante, né? Quem é você, né, Gustavo? O significado do nome eu acho tão interessante, né, Gustavo? Gustavo significa tacape de guerra, ou cetro do rei, que é uma arma de guerra. Eu acredito que eu sou escolhido de Deus. Eu acredito que eu sou um guerreiro nas mãos dele, né, nessa geração. E um guerreiro tem muitos desafios na vida, né? Precisamos ser tratados, lapidados, formados, para que a gente possa cumprir a nossa missão e vencer a nossa guerra, né? A nossa batalha. Mas eu sou londrinense, venho de uma família bem simples, né? Às vezes as pessoas me veem hoje, né? Não têm noção de como foi o meu passado, minha infância, né? Uma infância bastante assim sofrida. Eu cresci num contexto onde eu tinha um pai alcoólatra e meu pai que ele perdeu o emprego por conta do alcoolismo. Ele tinha um emprego numa empresa como se fosse uma Energisa aqui em Dourados, né? Que lá em Londrina é Copel. E aí assim, eu cresci num contexto onde eu via muito meu pai brigando com minha mãe brigando com meu pai. Até minha mãe conta a história de que o meu pai ele era um cara muito bacana. Meu pai, assim, ele era muito legal, muito amigável, as pessoas gostavam muito dele, né? Então, às vezes eu trago essa fala negativa por conta do alcoolismo, mas ele em si tinha um coração fantástico, né? Morreu, meu pai faleceu quando eu tinha uns 19 anos. E ele tinha quantos anos? Com 47 anos, morreu novo, morreu de câncer. Mas assim, na infância, foi esse contexto de violência verbal, agressão física. Com você e a mãe? Mas assim, eu via entre meu pai e minha mãe, né? Não me lembro de violência, agressão física comigo, né? Mas meu pai chegava em casa bêbado, minha mãe não queria abrir a porta. Aí eu lembro a madrugada, né? Meu pai batendo na porta, meu pai quebrando a porta para entrar, numa casa que nem era nossa, né? Casa alugada. E depois agressões, e esse contexto um pouco difícil, né? E meus irmãos crescemos. E meu pai também, por não ter esse emprego, ele é autônomo, e as dificuldades financeiras, a gente cresceu mudando para muitas casas, né? Meu pai não tinha condições de pagar o aluguel, e os donos da propriedade não eram tão bondosos como o seu barriga, né? Tô devendo tantos meses de aluguel. E meu pai, a gente tinha que mudar. A gente mudava. Eu lembro que há um bairro lá em Londrina, Vila Casone, eu morei em 4 ruas naquele bairro. Então, eu conheci muita gente, né? Isso é legal. Os meninos da rua, até a gente tem um grupo lá, Rua Chavantes, tem aquela galerinha que nos conhecemos quando eu tinha 11 anos de idade. Então aí meu pai não tinha condições, tinha dificuldade, vamos mudar para outra casa. E mudava para outra casa, ficava um tempo. Então foi esse contexto, né? Morar em lugares bem complicados, bem difíceis. A gente já morou numa casa, eu lembro que a casa era um terreno muito grande e tinha uma cabaninha lá no fundo e morava um mendigo lá. Ai, que legal. Mas como era o dividia o terreno com o mendigo, né? Eu falava, foi maravilhoso. Ele ficava na dele lá e a gente... Mas assim, eu era bem pequena, foi a nossa infância, né? Quantos vocês são? Sou eu, um irmão e uma irmã. Então, meu irmão mais velho, 3 anos, minha irmã mais nova, 3 anos. Então eu, como o irmão mais novo também, né? Não era o querido, eu era sempre a vítima, né? Sim. Aquele dilema do irmão do meio. Então... Eu sempre dizia que minha mãe, o favorito da minha mãe era meu irmão, né? Ela protegia meu irmão e meu pai protegia minha irmã. A queridinha, a caçulinha, e ficava eu sobrando. Então eu falava que eu era adotado. Né? Eu vou sair de casa, eu vou fugir. Uma vez eu fugi de casa. Eu fugi na hora do almoço, que rebelde. Porque na casa do meu amigo tinha refrigerante, em casa não tinha, olha aí. Era domingo, puxa.
e tinha um refrigerante, uma tubaína, né? Aí eu saí de casa bravo, olha, que triste. E aí andei uns 40 minutos, a fome bateu, falei que é pra onde eu tô indo, né? E quantos anos você tinha? Tinha uns 10 anos. Ah, tá. Fui, andei, e eu caí na real, não tinha nem ir na rua, domingo à tarde, eu vou voltar, e voltei. Ainda bem, não deu nem tempo de sentir falta. Voltei, almocei. Então, assim, foi assim, a infância, até inclusive, eu, quando tinha meus 5 para 6 anos, por conta dessa dificuldade, o meu pai, ele deu um sumiço, sumiu, ele foi talvez para o Mato Grosso, e aí o meu tio de Dourados falou, vem para cá, a gente ficou aqui em Dourados, o único lugar onde eu tenho parente, pensando fora de Londrina, Dourados é um dos poucos, né? E vim e morei aqui por alguns meses, pouca gente sabe disso, morei aqui por alguns meses, quase um ano, entre 5 e 6 anos de idade, meu pai distante, com a minha mãe, moramos na casa de um tio, Márcio e Marta, né, meus tios, nos hospedaram, muito gentis, meus primos, né, eu tenho primos aqui, a gente brigava demais naquela época, hoje só fica um tirando sarro do outro, né. Isso é bom. Mas é interessante, parece profético, né, eu ter estado aqui, e depois eu ser convidado para vir para Dourados ser pastor de jovens, né? Logo em Dourados. Então é interessante. Vim, depois a gente voltou para Londrina e continuamos a nossa vida. Meu pai voltou para casa e foi um pouco assim a nossa infância. Então é legal saber que o Gustavo é alguém que viveu em um lar como vários outros dos nossos telespectadores ou das pessoas que nos seguem e assistem a gente todo dia. Então, assim, é bom saber que você teve uma infância parecida com a nossa, parecida com a muitas. E isso deixa claro o que cada um faz daquilo que vivencia é o que vai fazer a diferença na sua vida e no seu futuro. Porque quando a gente vive uma infância de carência, em alguns aspectos financeiros ou de carinho até, interfere na nossa vida adulta e no futuro, né? Me conta o que você sabe hoje que você considera resultado do que você viveu na infância. Eu creio assim que a minha infância, talvez as dificuldades, né, me fizeram aprender bastante. Eu nunca olhar para o outro como se eu fosse melhor que ele, né? Mas a querer ajudar o outro a ser melhor. Eu creio que nós podemos potencializar as pessoas, né? Eu gosto muito. Esses dias eu estava, inclusive, vendo um rapaz chama Whindersson, aqui de Londrina. Ele é um cartunista. Fui para um evento onde ele estava lá fazendo o seu trabalho, né? Suas caricaturas. Falei, nossa, eu quero ajudar esse menino a ser mais reconhecido. E eu fiz o lançamento do livro e falei, Whindersson, quero potencializar o que você faz, vem meu lançamento. E ele já fez alguns contatos, já recebeu alguns convites, está sendo mais visualizado. E eu creio que nós podemos ajudar as pessoas. Alguém olhou para mim um dia, alguém viu aquele menino tímido, magrinho, né? E talvez alguém viu um potencial, poxa, por que não investir nesse menino? Por que não dar atenção para ele? Eu acho que ele pode ser alguém, porque eu não me considerava ninguém, talvez, né? Passei por depressão, passei por momentos complicados, né? Quando eu trabalhei na minha adolescência numa empresa chamada Reifor Baterias, eu havia feito Senai, e ali a gente trabalhava meio período, mas eu me dedicava muito. Acordava 4h30 da manhã, entrava 5h20 da manhã. Eu lembro a minha mãe me acordando, preparava um chá com bolachinha de sal. Era o que a gente tinha para o café da manhã. E muito amor. Muito amor. A mãe me acordava. Chá, bolachinha de sal, eu comia. Eu ia para o ponto de ônibus, eu era o primeiro a pegar o ônibus da empresa. 5h20, eu dormia no ônibus. Chegou um tempo que minha testa estava roxa aqui, que eu dormia postado no vidro. E trabalhava ali. A gente era um lugar com risco, então recebia até a insalubridade, né, por conta do chumbo da bateria. E eu trabalhava, eu era o menor ali de todos, né? Eu era o único menor por conta do Senai, era um estágio. Amava aquele trabalho.
como torneiro mecânico, ajustador, né? Auxiliar de ajustador. E ali, de repente, depois de 6 meses, eu terminei o Senai e precisaram me demitir. Em 6 meses eu recebi 2 aumentos. Nossa. Eles gostavam de mim, mas precisaram me demitir porque por conta do risco da empresa, eu ser menor, o Senai não tinha mais responsabilidade e eu fiquei sabendo que foi um choque. Eu me lembro da notícia, me lembro chorando, indo embora, indo para casa, e eu fiquei por algumas semanas na cama, só ouvindo músicas do Legião Urbana. Gostava muito de Legião Urbana, Renato Russo. São músicas legais, mas um pouco depressivas. Então você ouve Pais e Filhos, e aí na minha cabeça começou a passar suicídio, e eu comecei a sair, comecei a beber demais, né? Muita cerveja. Então esse foi um sentimento de muito baixa autoestima, essa época de pensamento de suicídio. Eu até pensava assim, olha, eu não vou morrer sem tirar a vida de alguém um dia. Então, mas depois Deus mudou a minha vida, minha história, minha realidade, e eu entendo que da onde eu saí para onde eu cheguei, eu posso ser um canal para transformação de vidas também. Eu posso de alguma forma ajudar as outras pessoas que talvez estão vivendo dilemas nas suas vidas a sair dessa história, a não colocar um ponto final na história que eles estão vivendo, nos traumas, nos dilemas, nas tragédias, mas colocar uma vírgula. Deus vai continuar a tua história de forma diferente. Assim foi comigo, e assim eu acredito que Deus pode nos usar para ajudar outras pessoas. Sim, e é interessante porque a gente vê hoje muitos jovens, crianças até, que você encontra com elas e conversa, e elas estão tristes, sem vontade de viver, né? E aí eu acredito que essa questão de fé, de busca, de saber que Deus é capaz de nos auxiliar nesses momentos, faz alguma diferença, né? E aí você contando isso dá pra imaginar. Eu acredito, Adriana, que existem 2 momentos mais felizes na vida de alguém. O primeiro é quando ela nasce. Depois é quando descobre o porquê. Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? A Bíblia diz que Deus ele nos conheceu ainda quando substância informe. E todos os nossos dias foram escritos por Ele antes de qualquer um deles existir. E quando nós descobrimos o nosso propósito, isso eleva o nosso autoestima. Eu me lembro quando eu comecei a frequentar uma igreja, um grupo de jovens, poucas pessoas. Eu cheguei ali do meu jeitinho tímido, quietinho. Eu cheguei atrasado, a pessoa que me levou atrasou, então eu atrasei junto, né? Naquele dia tinha tudo para não ficar, porque o pastor deu uma bronca nos jovens, que estavam um pouco alvoroçados, cerca de 30 jovens. Então eu pensei, poxa, né? Mas eu gostei daquele grupo, parecia que eu já havia estado ali. E aí logo eles falaram de um acampamento que teriam, e eu que contagiei as pessoas aí para o acampamento. Falei, vamos, eu nunca havia feito algo do tipo, né? Nesse acampamento foi quando eu fiz uma decisão por Jesus. Eu vi um vazio no meu coração, eu fui lá sem saber o que aconteceria e eu recebi Jesus na minha vida. Eu até estava com vergonha, né? Falei, não sei, né, se eu levanto a minha mão para receber Jesus. Se a pessoa do meu lado levantar, eu levanto também. A pessoa do meu lado levantou. Aí eu levantei imediatamente a mão. E ele chorava muito. Eu falei, nossa, eu devia chorar também, mas eu não chorei, mas alguma coisa aconteceu na minha vida naquele dia. O que acontece? Parece que eu alcancei o início ali do que seria o propósito de Deus para minha vida. Foi o start, né? E de repente Deus começou a mudar meu coração, minha vida. Eu me lembro de ter encontrado um texto lá em Atos 16:31, onde um carcereiro quer tirar a sua vida. E ele vai tirar a sua vida, Paulo fala, não faça isso. E ele faz a seguinte pergunta que eu acredito que muita gente está perguntando hoje, muitos jovens estão perguntando hoje, muitos adultos. O que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo dessa depressão, dessa insignificância? Para ser salvo de mim mesmo, do meu eu, do meu pecado, né? Dessa luta por prazer a todo tempo.
E Paulo dá a seguinte resposta: se crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu ouvi isso a primeira vez numa igreja que eu fui visitar, e eu comecei a orar pela minha família. Eu não falava de Jesus, tinha vergonha de falar de Jesus, Adriano. Tinha vergonha de falar a respeito do que Deus estava fazendo na minha vida, e eu só deixava com que eles pudessem ver. Mas eu estava em processo, então eu errava muito também. Mas eu comecei a orar pela minha família. 7 meses depois, meus pais receberam Jesus em casa. Meu pai que lutou a vida inteira tentando parar de beber, de fumar, ele simplesmente, a partir daquele dia, ele nunca mais tocou em bebida alcoólica, que foi um dilema para nossa família, né? Ele parou. A minha mãe, que talvez ela tinha muito ódio no coração, recebeu Jesus. Meu irmão começou a namorar com uma moça que era da igreja. A moça voltou para a igreja, levou meu irmão. Meu irmão se tornou pastor. Nossa. E a minha irmã também foi para uma igreja. Foi para a IPI lá em Londrina. Então cada um de nós frequentava uma igreja, né? E eu me lembro em algo que eu me descobri nessa época, quando a professora da escola falou assim: olha, vocês vão apresentar uma peça de teatro e eu vou dividir a turma em 2 grupos. E aí eu peguei um grupo e falei, ok, né? O primeiro ministério que eu entrei na igreja foi o teatro. Falei, nossa, vamos fazer. E tinha um pessoal muito bem-humorado na igreja, né? Tinha uns amigos que até hoje nós temos um grupo. Desde 1997 temos um grupo do WhatsApp, que nós fizemos depois, né? E esse grupo chama os Camaradas, né? Legal. Nós temos até hoje, mais de tantos anos aí. E eu peguei aquele grupo, fiz da escola, fiz uma peça de teatro, e o outro nem fez nada, né? E a professora disse que nós teríamos que apresentar para a outra parte da sala. Quando chegou o dia de apresentar, nós ensaiamos, era um humor com uma mensagem cristã, uma mensagem legal. Aí ela disse, vocês vão apresentar para outra turma também. E eu falei, ok, né? Mas foi a primeira vez, eu era o personagem principal e eu tinha que atuar com humor ali, né? E foi tão joia, eles gostaram tanto que a professora fez nós apresentar para todas as turmas da escola. Legal isso. Então, eles saía um grupo, 3 salas saíam, entravam outras 3 salas, saíam 3 salas. Eu falei, nossa, Deus pode usar a minha personalidade, Deus pode usar esse talento para que vidas sejam alcançadas de uma forma leve. Sim. Eu acho que essa é a ideia, a gente descobrir o nosso propósito em Deus. E eu passei a descobrir que eu posso ser um canal de Deus de transformação para essa geração. Por isso eu gosto de falar. Sim, isso é legal. E como que você faz? Quais poderes você se utiliza como um pastor de jovens, né? Dos jovens, em uma época de tecnologia, em uma época de questões sociais, em uma época de muitas mudanças que a gente tem vivenciado agora. E muitas opções, né? Em que o jovem também, ele parece que já vem com um vazio maior do que no nosso tempo. É muito engraçado. Sim. Quais são as ferramentas? Quais são os poderes que Deus te propicia? Como que você faz Adriana, para atrair o jovem? Eu vim para Dourados em 2011 para ser pastor de jovens. Eu havia atuado com jovens em Londrina por muito tempo e sempre gostei e gosto de trabalhar com jovens. Até 2018. 2018 eu passei a atuar na igreja, na IPI, aqui de Dourados, com os grupos pequenos, que são as células. Que são a igreja reunida na casa. Eu tenho uma célula em casa. Então hoje eu sou pastor de grupos pequenos, né? E o pastor Mário, né, que atua com os jovens, mas de fato essa geração de jovens, né, como alcançar a juventude? Uma juventude que está buscando tanta coisa. O que eu acredito? Eu acredito que o pecador não vai para a igreja. Eu acredito que a igreja vai ao pecador. A palavra igreja no grego é eclésia, que significa os chamados para fora. Então nós somos, enquanto igreja, chamados para fora. Talvez se eu te der uma colher de sal, você colocar na boca, não vai ser tão agradável. O sal tem função de dar sabor, temperar. Mas se eu pego essa colher de sal e coloco em um caldo, espalho naquele caldo, vai ficar saboroso, vai ficar gostoso.
E a função da igreja, Jesus diz, vocês são sal da terra. Não é ficar aglomerado somente ali no seu gueto, na sua bolha. A igreja precisa cumprir a sua missão na sociedade. Ir ao pecador aonde ele está. Se alguém perguntar a Jesus para onde devemos ir, Jesus talvez diria, vão onde as pessoas estão. Então, muito do que eu já fiz ministerialmente foi ir para as escolas. Uhum. Eu penso que eu fiz isso de 2001 a 2010, ao final de 2010. Um norte-americano veio para o Brasil, ele queria ser um missionário, fazer um trabalho lá em Londrina, e eu convidei, vamos para a escola. A gente teve uma experiência na sala de aula. Eu pensei, na sala de aula tem 35 alunos, mais ou menos. Nós conseguimos ir até eles, fazer com que todos eles, em 50 minutos, que era uma aula, ouvissem o Evangelho, ouvissem o nosso testemunho, nossa história. E a semente do Evangelho foi semeada no coração de cada um deles. Agora, quanto tempo levaria para levar esse grupo todo para uma igreja onde receberiam? Então nós entendemos, espera um pouco, acho que Deus nos quer nas escolas. E eu a gente começou um projeto chamado Mudança de Vida. Nós não entrávamos lá falando que éramos de uma igreja ou de uma religião. É um projeto que fala de valores, contudo os valores são baseados na palavra de Deus, na Bíblia. Ok, vamos falar de igreja? Não vamos falar de igreja. Nós visitamos por 10 anos mais de 250 mil alunos. Aqui em Dourados? Em Londrina. Sim. Algumas escolas aqui em Dourados também, mas isso quando eu cheguei aqui. Mas em Londrina e região. Fomos para o sul também, para o Rio Grande do Sul. E nós entrávamos dentro da sala de aula, Adriana. Nós falávamos primeiro, como ele era americano e eu brasileiro, então eu ia como intérprete, mas também fazia a minha função ali. Ele falava e os alunos para eles já eram diferentes. Né? Alunos de quinta série, de 11 anos, até terceiro colegial, né? Como a gente falava ali. E ele entrava e eu traduzindo, e era diferente. E nós falávamos a diferença das culturas, não falávamos a diferença do brasileiro e americano, e nós exagerávamos muito. Então eu usava humor nessas palestras. E o humor, eles riam demais. E a gente tirava sarro dos alunos, e brincava com os alunos, e os alunos interagiam, chamavam os alunos, como que você fala essa palavra? Então ele representava, chorando, então ok, crying, vamos aprender inglês então um pouquinho. 25 minutos, estrategicamente a gente falava das diferenças culturais, tudo em inglês. Os outros 25 minutos, de 50, agora a gente quer conversar com vocês, nós queremos contar a nossa história. Era quando ele compartilhava a transformação que Cristo fez no coração dele, e eu compartilhava depois o que Deus fez na minha vida, compartilhava o Evangelho, o plano de salvação, e aqueles alunos recebiam Jesus, eles oravam. Então muitos alunos, eu percebi, que riam bastante das nossas brincadeiras, não os conheciam, mas pelo humor, pela brincadeira, eles abriam o coração para a gente, nós os cativávamos, nós conquistávamos eles, e depois eles estavam abertos para a mensagem. Eu acho legal você falar isso. E assim, eu fui resgatada, salva por um projeto da IPI. Uhum. A IPI, isso bem lá atrás, eles tinham um projeto que eles levavam a música e a palavra de Deus para a escola. Eu era uma adolescente suicida. E eles passavam nas salas de aulas e eles convidavam os alunos porque ia ter uma reuniãozinha ali fora. E lá eles cantavam e falavam de Deus. Uhum. E aquilo acabava tocando pessoas. Isso em bairros periféricos, né? Uhum. A IPI naquele tempo era menor. Eu acho que a igreja tem um papel social muito importante. Sim. Então, a gente vê a IPI hoje como uma igreja elitizada, quando você olha para ela, e quando, na verdade, eu, como fui de dentro, eu entendo que não é, pelo menos não no meu tempo. Uhum. Porque lá tem projetos maravilhosos voltados para os bairros periféricos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, a gente já fugiu, mas eu achei legal falar disso, o que hoje tem voltado para isso, porque é tão importante, e a gente tem uma juventude na periferia que às vezes só quer se sentir pertencendo a algum lugar para um ou outro ter oportunidade de mudar de vida. Nós temos hoje assim, alguns trabalhos para alcançar pessoas.
especificamente. Temos trabalho com futebol, de alunos ali do futebol, né? Pessoal que tem dificuldades financeiras, estão participando. O projeto é evangelístico. Nós fazemos ali naquela praça perto do shopping, na frente do shopping, né? Tem um campo de futebol ali. Tem um trabalho com indígenas, chama Projeto Mitatapeporã, onde todos os sábados estamos entre os indígenas ali, falando de Jesus, anunciando o evangelho, indo onde eles estão. Eu acho que é isso. E temos as células também, um trabalho com células. Em todos os bairros da cidade. Em todos os bairros. Na igreja nós temos pessoas de todas as classes. E isso é muito legal. Temos células, né, Parque das Nações, Água Boa, Parque Alvorada, todos os lugares nós queremos ter células, inclusive queremos começar uma célula em Laguna. Em breve, hoje já estava conversando sobre esse projeto. Nós não temos restrições, eu acho que Jesus ele veio para todos e todos podem ser um canal de transformação, né, nas mãos de Deus. E temos outros projetos além desses, né? Isso é legal porque a gente precisa de uma igreja que inclui. A igreja, ela, como eu falei, a eclésia, chamados para fora. Então a igreja precisa olhar para fora e ir para fora. Onde os pecadores estão, ela deve ir. A igreja não deve olhar para dentro, né? E quando a gente pensa em evangelho, você estava falando inclusive do livro, né? Livro que eu lancei agora, deixei aqui de presente, Basta Crer. Depois dela. Eu vou te falar, esse livro foi escrito, eu comecei a ter percepções da palavra de Deus, meu coração aquecido, literalmente, pegava fogo. E às vezes acontece. Eu terminei esse livro em 2005. Falei, eu vou fazer um trabalho de conclusão de curso, baseado em tudo aquilo que Deus está falando no meu coração, da justificação pela fé somente. E me disseram, você devia lançar um livro. Deixei lá engavetadinho até o tempo oportuno e agora saiu Basta Crer, que fala desse princípio do sola fide pela fé, e foi algo fruto de um coração aquecido e eu creio que vai aquecer corações. Sim. Tá? Então esse livro tem esse aqui que é o devocional, né? Já aproveitando, esse aqui eu escrevi ele e concluí em 2017. Mas esse foi escrito antes, né? Esse aqui, em 2017, foi o meu primeiro livro. Tem tocado muitas vidas, sabe? Que tem gente que teve experiências com o Espírito Santo no segundo capítulo. De compreender, nossa, o Espírito Santo é isso, é assim. Está tão acessível assim? Então, que seja transformador para quem puder ler, mas o Basta Crer, ele fala do Evangelho. Adriana. E onde que as pessoas encontram esses livros para comprar? Nas livrarias em Dourados, online também, vocês podem encontrar ou conversar direto comigo, né? Ter acesso a esse material. O Evangelho, nós temos um entendimento de dois caminhos, né? Até porque Jesus ele fala de duas portas, né? Quem fizer tudo certo, tudo correto, está dentro, entra pela porta estreita. Quem fizer tudo errado, está fora. É a porta mais larga. O Evangelho, ele não é nenhum nem outro. O Evangelho é um caminho do meio, digamos assim. Como assim, né? Não tem que fazer tudo certo? Nós nascemos errado. A Bíblia diz que em pecado eu nasci, e em pecado me concebeu minha mãe, Salmo 51. Então nós nascemos errado. Eu não me torno pecador porque eu pequei. Eu peco porque o meu coração é pecador. Entende? Então existe um problema. O problema não são os pecados que você comete, mas é a fábrica. É o nosso coração. Entendeu? Não adianta eu parar de fazer isso e aquilo se o meu coração... Então, o Evangelho, ele é assim. Ele diz que nós somos maus, nós fizemos tudo errado, mas alguém veio, e esse alguém, Jesus, fez tudo certo. E por ele ter feito tudo certo, e ter ido para a cruz do Calvário, morrido, ressuscitado entre os mortos, pela fé nele, então eu estou dentro. Ele me insere, ele paga a nossa dívida, ele nos inclui. Espera um pouquinho, você não tem condições, então vem que eu abri o caminho para você. Esse é o Evangelho, ainda que eu tenha feito tudo errado. Talvez você que está ouvindo tenha feito tudo errado e pensa, poxa, não tem jeito para mim, parece que eu sou escravo disso aqui.
Sou escravo de mim mesmo, né? Existe algo me controlando, porque o pecado, ele é uma força que nos controla, a lei do pecado. E nós, às vezes, somos como fantoches nas mãos do pecado. Como dizia Paulo, bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, existe uma consciência, eu continuo fazendo. Puxa de novo. E ele se arrepende, ou sente remorso, mas ele volta a fazer. Então o Evangelho é o que esse livro propõe, ainda que eu tenha feito tudo errado. Alguém pagou um preço e alguém me incluiu. E por causa do que ele fez. Isso é um presente. É a graça. Imagina Jesus com aquele ladrão da cruz, que fez tudo errado. A cruz era para os piores assassinos, os piores. E Jesus diz assim, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Entende? Então a graça é o amor de Cristo que nos constrange. Como diz 2 Coríntios 5,14. Ele morreu por todos, logo todos morreram com ele. Ele morreu para que aqueles que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a gente muda a nossa perspectiva, eu deixo de viver para mim, eu passo a viver para Deus. Não viver para a lei, isso é religiosidade. Posso fazer tudo certinho e no final estou perdido. Né? Como nós conversamos mais cedo, a parábola muito conhecida, aquela parábola do filho pródigo, e uma frase de Tim Keller, um teólogo que eu menciono nesse livro, ele fala assim, o que mais afasta as pessoas de Deus não é o pecado, mas é a obediência. Agora entenda bem, aquela obediência equivocada. Porque na parábola do filho pródigo, nós imaginamos que os seus ouvintes, no final, estão chorando emocionados com a história linda que ouviram, mas não. Eles estão furiosos com Jesus, porque os ouvintes de Jesus eram os religiosos. Então, ele não estava comparando o irmão mais novo com os pecadores e tal, mas especialmente comparando o irmão mais velho com os religiosos. Porque aquele que fez tudo errado e depois caiu em si, estava entre os porcos e voltou, o pai o acolheu, colocou um anel novo, sandálias novas, vestes novas e matou o cordeiro para a festa. É interessante esse texto, né? Que ele diz assim, olha, o cordeiro. Vamos sacrificar aquele que está esperando, né? E aí vamos fazer uma festa, porque meu filho estava perdido, voltou. O irmão mais velho estava emburrado lá no cantinho dele, lá fora da festa. E dizendo, pai, eu fiz tudo certo, fiz tudo certinho. Eu obedeci às suas regras. E o senhor nunca me deu uma festa, mas esse filho que estava perdido, que fez tudo errado, e que esbanjou todos os seus bens, e vocês dão uma festa para ele, o filho fala, poxa, filho, tudo que é meu é teu. O seu filho estava perdido, ele voltou. Mas, vem, entra. O filho, ele fica fora, acreditando que ele merecia, ele condena o outro, ele julga o outro. Então esse é o religioso. Há muita gente que acha que está dentro, mas está fora. Ele ficou fora da festa, que representa a salvação. Agora, aquele que sabe que está fora, ele tem mais chance de voltar do que aquele que acha que está dentro. E é muito importante a gente entender isso. A religião não nos salva. Cristo salva. Por isso nós pregamos Cristo e esse crucificado. Ele é a nossa salvação, né? A religião, ela nos gera em nós um coração orgulhoso, um coração que julga, que condena, que aponta o dedo. E ele é péssimo evangelista. Pensa, esse irmão mais velho deveria ter ido buscar o mais novo. Mas eu te conto, Adriana, que nós temos um irmão mais velho que ele veio nos buscar. Jesus. E olha que interessante, quando a gente olha para essa parábola do filho pródigo, o irmão mais novo veio às custas de quem? Do outro irmão. Ele voltaria às custas do outro irmão. Então a sandália, o anel, a veste e a festa, poxa, ele estava bravo, por isso que ele estava bravo. Mas aí a gente pensa assim, às custas de quem que nós voltamos para a casa do Pai? Do nosso irmão mais velho, de Jesus, que precisou lá na cruz sofrer, levou sobre si o cálice da ira de Deus para que a gente pudesse ter o cálice da alegria de Deus. É interessante porque todas as orações de Jesus, Adriano, ele se refere a Deus como seu Pai.
Mas tem um único lugar onde ele não se refere a Deus como Pai. Você lembra? Na cruz. Ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? O que acontece? Ele deixou de ser filho para nos tornar filhos. É fantástico isso. Ele foi separado de Deus. Por que me abandonaste? Para que nós fôssemos reconciliados. Então, eu não me reconcilio com Deus. Deus, eu estou me reconciliando. Não. Ele nos reconciliou por meio da cruz. Então, alguém pode te falar: eu me reconciliei com Deus. Não. Deus te reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus. Então, essa é a graça do Evangelho. Quando eu nem pedi por Ele, quando eu nem sabia que eu precisava, 2000 anos atrás, Ele falou: eu precisar enviar o meu melhor, envio o meu filho para ser o sacrifício, para a redenção, para a transformação, para ter você de volta para mim. Eu faço isso. Não importa o preço que vai custar, eu quero você de volta para mim. Se você fosse a única pessoa do mundo, Adriana, Ele faria isso. Se você fosse a única pessoa do mundo, Ele faria isso. Eu não preciso viver uma vida tribulada, confusa, bagunçada. A Bíblia diz também lá em Colossenses 1:21, que Ele estabeleceu a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, se alguém perguntar: por que você tem paz? Você vai falar assim: pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Não porque eu fui uma boa pessoa, não porque eu fiz tudo certo. É claro que, no que depender da gente tem que procurar ter paz com as pessoas, né? Não vou ser um encrenqueiro por aí. Mas a paz está aqui dentro. É muito gostoso falar com você. Quando eu ouço alguém falar de Deus, assim, me toca muito. Você, então, mora em Dourados, tem filhos, tem uma veia artística. Conta um pouquinho para quem não te conhece. Bom, eu vim a Dourados há 11 anos. Eu já tenho 43 anos. Neném. Eu vim. Casei com a Mariana. Ela é do Paraná também. Nós, então, nos casamos em 2012. Tivemos a Eloá, a nossa filha de 5 anos, em 2018. Nós tivemos a Eloá. E a Mariana tem sido companheira no ministério. E depois vim para Dourados, então tenho trabalhado aqui na IPI como pastor, junto com a equipe ali, com o pastor Edson. Gosto de falar, de comunicar, de interpretar, de ensinar, de treinar. Gosto muito do evangelismo, né? Eu acho que até falar de Jesus é bom demais, né? Então, talvez isso que move bastante a minha vida, né? Hoje eu atuo como gestor de grupos pequenos, que são as células da igreja. Hoje temos mais de 100 células espalhadas na cidade. Já tivemos 1.300 pessoas em uma semana nas células, né? Falando disso, grupos que se reúnem nas casas, que confraternizam, que tem esse momento informal onde todo mundo pode falar. Então eu gosto disso, eu amo essa visão, porque ela alcança vidas, ela alcança aquele que não vai para a igreja, né? Ela alcança aquele que está distante. Vem para minha casa, no meu sofá, e usar o meu sofá, usar o meu talher, usar o meu copo, minha energia, para que pessoas ali possam ouvir de Deus. E eu tive, inclusive, assim, nós temos uma célula em casa, e eu tenho visto transformação das vidas na minha casa. Eu ter a minha casa como um lugar de transformação é fantástico. Por que Deus te deu o que você tem? Para usar. Então você pode mudar uma vida, você pode mudar uma família, você pode mudar várias vidas, né? Falando desse amor de Deus e usando a sua casa para ter pessoas ali, conversar, dar risada, brincar. Entender a sua missão, né? Entender a sua missão. Eu penso que a nossa visão de grupos pequenos, de células nas casas, ela é uma forma muito confortável de fazer missão. Sim, isso é bom. Me fala uma coisa, o que você faz que é prazeroso? Eu gosto disso aqui. Para mim isso dá muito prazer, a gente conversar de forma informal, a gente não ter uma hora para terminar, né, essa nossa conversa e poder falar do que a gente quer. Eu acho que o comunicar, né? Então, quando eu estou diante de um público, eu amo, eu gosto. Então eu quero falar, eu quero transmitir alguma coisa, eu quero fazer com que eles possam rir de alguma forma.
Gosto muito, isso me dá muito prazer. Gerar sentimentos bons nas pessoas, seja através de palavra, através do humor, através da alegria. Alguém disse assim, que as pessoas vão esquecer o que você fez, elas vão esquecer o que você disse, mas elas nunca vão esquecer aquilo que você as fez sentir. Isso é interessante, e é por isso que existe esse podcast, porque eu quero fazer com que as pessoas sintam através do que você nos conta. Sim. Isso é muito gostoso. Gratidão por ter vindo. Deixe uma palavra, uma mensagem, além das que você já deixou, maravilhosas, para quem está nos assistindo. Eu creio que algo importante, diante de tudo que nós falamos, a vida cristã, ela é muito simples. E as pessoas tropeçam na simplicidade. E a vida cristã, Adriana, ao mesmo tempo, ela é sobrenatural. Eu, você, qualquer um de nós não podemos viver a vida cristã. Como assim não podemos? Não, só uma pessoa pode viver vida cristã, é Jesus. Por isso que Paulo entendeu esse mistério. Ele disse assim, não vivo, mas eu. Mas agora Cristo vive em mim. Então permitir que Cristo viva em você a vida cristã. Seja Cristo em você. Não consiste em tentar ser como Cristo, mas em permitir que Cristo seja Cristo em você. Às vezes nós oramos, Deus me fortalece. Nós temos que orar assim. Deus me enfraquece porque eu estou forte demais. Deixa Cristo ser Cristo em nós. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E uma vida perfeita habita em você, Adriana, sabia? É verdade. É a vida de Jesus que habita em nós. A vida perfeita de Jesus, ela quer viver em você. Basta abrir o coração. Como disse lá em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com você. Temos que abrir essa porta e Jesus vem entrar e ele vem arrumar a bagunça. Não deixa a casa arrumadinha para Jesus entrar, não. Deixa ele entrar do jeito que está. Ele nos quer como estamos, né? Isso. Isso é bom. Gratidão mesmo. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui. Meu copo já está vazio, não dá para brilhar.